Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Para falar dos dois jogos de domingo. E ontem a coisa foi boa, né? Jogões. Os jogos de sábado, quarto período quase praticamente não existiram, né? O do Lakers e Warriors foi só garbage time. O do Heat e o Knicks não exatamente, mas também não teve emoção. Ontem teve prorrogação, teve arremesso nos segundos finais do tempo normal da prorrogação em Sixers e Celtics. E o Nuggets e Suns, o Nuggets teve a chance de empatar o jogo na posse de bola final e o Jokic cometeu um turnover. Cometeu um turnover depois de marcar o máximo de pontos da carreira dele numa partida. Foi realmente altos e baixos para o senhor Jokic. E dito isso, qual o significado disso tudo? Tá tudo empatado. O Suns empatou a série 2-2 com o Denver Nuggets e o Sixers empatou 2-2 com o Boston Celtics. A gente vai começar então com Sixers e Celtics. Boa aí. Vamos começar com esse jogo que foi o mais inesperado, porque inclusive a KTO, que patrocina o nosso resumo da rodada, estava dando o Celtics como amplo favorito, porque os dois jogos anteriores tinham sido vitórias do Celtics e tinham sido jogos muito parecidos, em que o Sixers não tinha muita resposta, em que o Harden não conseguia pontuar porque tinha sempre alguém na frente dele. Então foi inesperado não só a vitória do Sixers, mas o Harden voltar a ter uma atuação digna do jogo 1 dessa série. O Harden ou faz mais de 40 ou acerta 2 de 15 arremessos. Esse é o Harden dessa série. A gente estava implorando para ele voltar e ele voltou. Ele fez 42 pontos, né? 42 pontos, 8 rebotes, 9 assistências, 4 roubos de bola, 6 bolas de 3, incluindo a da vitória nos últimos segundos da prorrogação. Os 45 do primeiro jogo nessa série foram o máximo do Harden nos playoffs. Aí os dois jogos seguintes foram a pior sequência dele de aproveitamento em toda a carreira dele, inclusive temporada regular. Aí agora ele se aproxima do recorde dele de 45 com 42. Mas nossa, precisava, e depois do jogo ele falou que, bom, era isso, era ou a gente conseguia essa vitória ou acabava. Então aquele arremesso do Harden na prorrogação com os Sixers 2 pontos atrás, era a bola entra, zera a série. A bola não entra, acabou a temporada. Pois é, e a gente vai mostrar essa jogada e comentar taticamente o que aconteceu aí nesse lance, mas acho que o mais importante foi que no quarto período, na metade da frente pro quarto período e na prorrogação, o Sixers não parecia muito interessado em dar arremessos. O Sixers estava apavorado. O Sixers jogou bem, o Sixers começou bem o jogo, se aproveitou de um péssimo primeiro tempo do Jason Tatum também, que depois acabou tendo uma partidaça, mas fez 2 pontos do primeiro tempo inteiro. Mas deu um jeito de contribuir em outras coisas, tava pegando rebote, deu toco. Foi um jogo bem maduro do Tatum, que às vezes a bola não cai, mas você dá um jeitinho. E o Sixers começou bem, o Harden começou bem, o Embiid começou bem o jogo, o Sixers assumiu a liderança, conseguiu manter a liderança ao longo da partida. Eles abriram 16 pontos no segundo período, aí a diferença diminuiu, eles abriram 16 de novo no terceiro quarto. E aí no metade do quarto período ainda estava em 10 a diferença. Tava tranquilo. E aí os últimos, pelo menos a última metade do quarto período foi de um time apavorado. Aí você começa a ter memórias das outras vezes que o Sixers entregou a rapadura, você começa a olhar para o banco e ver o Doc Rivers lá e fala, putz, de novo um time do Doc Rivers entregando uma liderança num jogo fundamental. Acho que esse é o risco. Quão longa é a sua memória? Se você tem boa memória demais, você não lembra só dos fracassos dos Sixers em playoffs. Você lembra do Doc Rivers, que são vastos. E o Embiid parou de... Eu acho que no quarto período de prorrogação, o Embiid não correu. Não sei se ele estava cansado. Ele admitiu, na entrevista coletiva, ele falou que ele estava realmente exausto no quarto período. Mas ele não estava fazendo nada, eu só imaginei que era alguma maldição sendo jogada pelo Ben Simmons. Do tipo, não sou só eu que desapareço no fim de jogo importante. Que não quer dar arremesso de jeito nenhum, né? E parecia, uma hora, apareceu uns 5 Ben Simmons em quadra lá pelo Sixers, eles andando pro ataque. E o Doc Rivers, coitado, ele tem sempre, na sua história de fracassos em playoffs, não vamos dizer que ele nunca teve sua parcela de culpa. Mas ontem ele desesperado, tipo, gente, acelera, corre! Ele tava no banco muito, muito em pânico, que o time tava tão devagar que tava deixando de estourar o cronômetro de 24 segundos. Eles estavam começando o ataque, faltava tipo 11 segundos do 24
dos 24 segundos de posse de bola, eles passavam no limite do meio da quadra, aí o Harden ficava lá, até chegar alguém para um primeiro corta-luz. Tipo, a diferença evaporando, eles não conseguiam dar um arremesso, nenhuma jogada acontecia. Nada. Os jogadores, os Sixers todos estáticos. E é muito engraçado o quão pouco você precisa para colocar esse time numa situação de apavoramento. Foi um turnover que virou contra-ataque e 2 bolas de 3 pontos seguidas do Celtics. Foi isso. Essa sequência aí de 8 pontos, o Sixers já não queria mais dar um arremesso. Eles lembraram, olha só como é cruel a ironia do destino, o Celtics, que às vezes fica tentando usar o cronômetro sem dar arremesso para que o jogo acabe mais rápido porque eles estão com uma vantagem. O Sixers fez exatamente o que o Celtics costuma fazer e pagou o mesmo preço, que foi ver uma diferença evaporar. Só que o Celtics é melhor que eles nisso. E tem mais arremessadores. Porque sempre voltava pro Harden ou pro Embiid, que não queria arremessar e estava exausto, e ficou tomando uns 3 tocos seguidos do Al Horford. Não, ele tomou 3 tocos só no quarto período, todos do Al Horford. O Celtics deu 5 tocos no quarto período. 3 do Al Horford e 2 do Tatum. O que mais... Pra mim, a cena que mais me marcou do jogo de ontem foi o berro, a bronca que o PJ Tucker deu na orelha do Embiid. Porque a temporada dele estava escorrendo, estava caindo por entre os dedos, indo pro ralo. É porque o Celtics assumiu a liderança no final do quarto período. E o Embiid não chamava o jogo. O Embiid não conseguia fazer nada, ele estava completamente apático, nenhuma jogada acontecendo. E acho que foi depois que o PJ Tucker brigou por um rebote ofensivo e conseguiu pelo menos o fundo bola, né, pro Sixers. E o Embiid tá meio agachado, cabisbaixo, com uma cara de derrota na testa, e o PJ Tucker foi gritar na orelha dele, que eu não sei o que ele gritou, mas entendi. Isso é, qualquer língua do planeta entendeu o que estava acontecendo. Tipo, acorda, meu filho, acorda, porque a gente tem que ganhar esse negócio agora, senão vamos pras férias. Tudo que você lutou aí o ano inteiro, ganhou o troféu de MVP, parabéns, acabou. É, mas ele admitiu que ele estava bem exausto, e aí foi o Harden quem teve que resolver, mas uma versão estranha do Harden. Porque foi o Harden sem nenhuma jogada trabalhada, sem corta-luz do Embiid. O Harden teve que decidir várias coisas no mano a mano. A gente vai acompanhar aí como é que foi tenso esse quarto período. Mas o Harden foi o fator fundamental e depois de 2 jogos medíocres, ele encontrou uma maneira de voltar para a cesta, de voltar para o aro, de conseguir entrar no garrafão. E eu achei que foi um pequeno ajuste, que foi ao invés de sair de corta-luzes, como o Harden estava sempre fazendo, e aí o defensor tentar desesperadamente se reposicionar e aí o Harden recebe de um defensor na cara dele outra vez. Dessa vez o Harden saía de um corta-luz fugindo do outro defensor sem infiltrar, esperando um mismatch. Ele forçou muitas trocas de marcação com o Horford e a partir disso ele infiltrava. Do Horford, do Robert Williams, ele teve mais oportunidades de infiltrar sem o defensor original dele conseguir se recuperar. E acertou arremessos de meia distância que ele tinha errado no jogo passado, tinha dado tudo bico de aro, ele acertou mais. Um desses arremessos de meia distância foi mais um floater no finalzinho do quarto período, foi a bola que empatou a partida, né? Ele passou pelo Al Horford, aí veio a cobertura do Marcus Smart, ele arremessou por cima e empatou o jogo. Então o Harden fez a bola do empate nos segundos finais do tempo normal e fez a bola da vitória nos segundos finais da prorrogação, mas não no estouro. Nas 2 vezes o Celtics teve a chance de vencer. No tempo normal o Marcus Smart ficou livre para a bola de 3 e errou, e nos últimos segundos da prorrogação o Marcus Smart acertou o arremesso, mas já tinha estourado o relógio. Isso, e aí depois nas coletivas o Celtics admitiu esses 2 erros. Então, nesse arremesso do Marcus Smart que estourou o cronômetro, o Tatum disse que esperou tempo demais depois da dobra de marcação para passar a bola. Se tivesse soltado um pouquinho antes, o Marcus Smart teria tido 1 segundo a mais para dar esse arremesso. E defensivamente, o Jaylen Brown disse que o erro foi dele de ter dobrado a marcação no Embiid, que liberou o passe para o James Harden. E aí é uma decisão muito difícil. Porque durante toda a partida, o plano foi: não dobra. Não dobra a marcação, não permite que os Sixers dê esses arremessos livres. Vai no mano a mano com o Embiid não estava com bom aproveitamento, estava exausto, não estava conseguindo fazer nada que não fosse cavar falta no quarto período, então não precisava dessa dobra. O Jaylen Brown fez mesmo assim.
Porém, tinha rolado uma dobra já no quarto período, em que o Embiid tinha acionado o Harden na linha de 3 pontos e o Harden errou o arremesso. Não é um arremesso que o Harden costuma fazer. O Harden não dá arremesso de 3 pontos com assistência. Ele não é um desses jogadores de spot-up shooter, que fica paradinho esperando a bola para arremessar. Nem da zona morta. Muito menos da zona morta. Então, já tinha acontecido, o Harden já tinha errado, e aí você tem que calcular isso. Qual é o menor risco? É que assim, é um cálculo difícil, porque quem tava marcando o Embiid nesse lance era o Tatum. O Tatum acabou no Embiid. Se fosse só o Horford, talvez o Jaylen Brown não tivesse ido. Mas era o Tatum e o Embiid tinha entrado no garrafão já. Então ele tava girando para arremessar. Só que por outro lado, se ele acerta aquele arremesso, empata o jogo. Né? Exato, a bola de 3 pontos era a bola que eles não poderiam ceder. Foi por isso que o Jaylen Brown estava se culpando. Que é uma culpa, só que assim, é uma conta difícil, né? Porque eu deixo um arremesso que tá mais próximo e é mais provável de acontecer que empata, ou eu forço um arremesso que a gente perderia, mas o aproveitamento é mais baixo. Porque o Harden, por melhor que seja de 3, não é o Embiid do lado da cesta. É isso. E por melhor que seja o dia do James Harden, esse não é um arremesso que ele está acostumado a fazer. A questão só é que é um risco muito grande que eles não precisavam ter corrido, e o Jaylen Brown quebrou o plano de jogo para fazer isso. E aí a culpa, a responsabilidade acaba ficando bem maior. Né? Então, 2 falhas do Celtics em posse de bola seguidas, uma a posse de bola dos Sixers e a outra deles próprios, foi o suficiente para o Sixers sair vitorioso na prorrogação. E para o Celtics pareceu uma chance perdida, né? Porque o Sixers foi melhor o jogo inteiro, mas eles conseguiram a resposta, né? Eles conseguiram as respostas nos minutos finais, viraram o jogo, tava por isso aqui. Foi muito perto. Agora tá zerado, mas bom, tem 2 jogos em Boston. O Celtics pode ficar mais tranquilo. Isso, e olha, o Embiid tava tão cansado, mas tão cansado que a gente fica preocupado de qual é a situação dele aí para os próximos jogos. Porque além de estar exausto no quarto período, teve que jogar mais uma prorrogação. E fez muita falta. A gente sabe muito bem que não é sempre que o Harden consegue salvar o jogo sozinho. Bom, vamos ver os lances do final da partida? Eu separei aí todos os principais lances do quarto período da prorrogação pra gente comentar. Vamos ver. Quarto período, diferença em 6 pontos. As coisas ainda estão sob controle, mas o Sixers já tá enrolando. Olha aí o Harden tendo que decidir nos segundos finais. E aí acertando esse floater dele com infiltração. Essa ainda conseguiu um arremesso direito. O Tatum tentou cavar aí uma faltinha. Aliás, a arbitragem polêmica ontem também. E aí o Harden com um dos seus 4 roubos de bola. E aí para tudo. Para tudo. Aí, que lindo passe pro Embiid. E aí foi um raro momento em que eles conseguiram de fato um contra-ataque. Porque em geral eles estavam recomeçando tudo. E aí o melhor Celtics de sempre, né? Infiltra, passa pra fora, bola de 3 pontos. Diferença em 5. O Harden fazendo essa troca no corta-luz. E aí se atrapalhou. Essa aí dá pra ver no replay que a bola bate na perna dele aqui, né? E aí... é isso, se atrapalhou sozinho. Nada acontece, feijoada. Perderam a posse. E aí, olha lá, o Tatum recomeçando tudo. Passe pro lado, Jaylen Brown. Mais uma bola de 3 pontos. E essa, basta uma ajudinha, né? O Harden um pouco mais perto do Tatum, ele passa pra fora. Chama infiltração, mas atraiu a dobra. E a diferença em 2. E aí o toco do Tatum no arremesso do Niang. Um dos 2 tocos dele no quarto, um dos 5 tocos do Celtics no período. E aí isso já vira contra-ataque. Passe pro Tatum. E o jogo está de repente empatado. Não faz muito tempo, estava em 16. Pois é. No quarto período ficou acho que em 10 a maior parte do tempo, mas estava em 16. E agora já é o Celtics derretido. E aí, é Embiid contra o Horford. Bate pra dentro, toco. Vai contando aí. Vai liberando seus dedos, porque vão ser vários. Mais uma tentativa, ele abre mão desse arremesso. E aí, toco do Tatum agora. E foi o Embiid não querendo arremessar. E aí o Brogdon erra o arremesso, mais um dos 18 rebotes do Tatum no jogo, esse ofensivo. E a bola roda. E aí o Al Horford vai pra enterrada, vira o jogo e dá uma dancinha. Aí é a humilhante. É humilhante. Celtics na frente do placar.
E aí o rebote ofensivo e vira o Celtics rodando a bola, né? E o Sixers completamente sem saber onde deveria ir. E olha o Embiid. Olha o Embiid se arrastando pro outro lado da quadra. Porque ele tá no lugar errado. Ele tropeça sozinho. Ele tá exausto e sai do garrafão. Ele basicamente abre o tapete vermelho pro Horford enterrar. Não, o Embiid tava no mundo da lua. Acho que ele tava... Eu acho que o cansaço do Embiid também tem um pouco de nervosismo. Ah, sem dúvida. Quando a gente tá nervoso, a gente respira pior, cansa muito mais. Mano a mano do Embiid com o Horford. Hesitou. Toco no arremesso de meia distância. E esse foi o Embiid no quarto período. Nada. Ele não tentou, ele não girou, ele não agrediu, ele não deu uma finta. É nada. Mas nada. É que é tão nada que o resto do Sixers fica parado assistindo esse vazio completo. E aí, adivinha? É correria, passe pra fora. Bola de 3 pontos. Aqui parecia 14-2 do Celtics nos últimos 4 minutos. São quase 5 minutos e o Sixers fez 2 pontinhos. E aí a gente começa com o Embiid marcado pelo Horford passando a bola. E aí, ó, é o James Harden no mano a mano com o Jaylen Brown. Não tem mais nada acontecendo, ninguém se movimenta, não tem o corta-luz. O Embiid não vai lá pra ajudar o Harden depois de tocar a bola. Não vai brigar pro rebote ofensivo, não faz nada. Porque, por enquanto, a ideia era o Embiid fazer esse corta-luz pro Harden enfrentar o Horford. Nada. O Harden tem que acertar esse arremesso de meia distância que ele errou tanto nos jogos anteriores. E aí, o Celtics infiltra, passa pra fora, bola de 3 pontos. Esse é sempre o melhor Celtics possível. E aí, ó, o Maxey foi lá fazer o corta-luz porque o Embiid não vai, mano a mano do Harden, e ele consegue. Mas essa eu achei legal. Não sei se foi plano ou se foi o Harden lendo a jogada, mas assim que o Embiid sai do garrafão, o Horford sai junto. E aí o Harden entra. E aí não tem o Al Horford lá atrás pra fazer essa cobertura, ele só precisou bater o Brogdon no mano a mano. Mas é o Harden resolvendo. E aí, ó, o PJ Tucker sendo uma peste em cima do Marcus Smart. Legal que, né, estouro do cronômetro, a gente já viu o melhor Celtics, esse é o pior, né? Que é o Marcus Smart defendendo mano a mano. E aqui é quase o Embiid cometendo um turnover contra o Al Horford. E não tem ajuda. O Tatum tá perto, o Jaylen Brown tá perto, mas ninguém dobra porque não precisa. E aí o arremesso que nem dá aro do Tobias Harris, mas aí o PJ Tucker, que tava puto com todo mundo, pegou o rebote, fez a cesta, sofreu a falta. Imagina, o Embiid empatou o jogo. Nem quis dar o arremesso, se atrapalhou inteiro. Aí o Tobias Harris dá uma airball. E o Julius Erving. O Dr. J agradecendo aos céus. Mas foi ridículo. Olha o arremesso do Tobias Harris. Não é à toa que o PJ Tucker tava muito bravo. Tipo, meu Deus, aleluia, alguém fez alguma coisa. E aí, o Embiid em cima do Marcus Smart, vai rolar? Vai rolar? Mais um toco. Mais um toco do Al Horford. Por sorte, a bola ainda fica com os Sixers. E aí sim o Harden consegue a troca no Horford, passa por ele antes de chegar a cobertura do Marcus Smart. Mas é um arremesso jogo empatado. Muito difícil. Ele conseguiu aí os 2 dribles, né? Levou o Horford para um lado, depois para o outro. Tudo muito bom, mas olha onde ele tem que começar o floater, com o pé em cima da linha de lance livre. E faltando 1 segundo para estourar os 24. É muito longe. E esse é o arremesso final, o Tatum infiltra, vai todo mundo atrás dele, o Marcus Smart se movimenta, fica livraço. E curto. Não foi dessa vez. Aí temos prorrogação. Aí a primeira jogada da prorrogação, muito legal. Mas fala, o Maxey é capaz disso? Por que não fez nos últimos 5 minutos? Pois é, e foi uma falha de comunicação do Celtics. Eles não conseguiram decidir nessa velocidade do Maxey se trocava ou não trocava. E aí o Brogdon e o Jaylen Brown se olharam depois e falaram, erramos. Mas foi a velocidade que permitiu o erro, coisa que o Sixers não estava fazendo. E aí, o Tatum no puro creme de mano a mano e acertou mesmo assim. Agora, olha o Embiid indo lá fazer um corta-luz. Roubam a bola do Harden. O Harden não usa o corta-luz. E aí o Celtics gastando tempo demais, porém, conseguindo a infiltração e a falta. E o PJ Tucker fica tão bravo. É até engraçado. Tá muito frustrado. E o Embiid não tá lá, né? O Embiid ficou lá a série inteira pagando pra ver o Al Horford arremessar de 3 e aí ele não... Nem ajudou, nem fez nada. Ele braços abaixados, né? Que coisa esquisita. O Embiid tava morto. E aí, ó, veio uma micro dobrinha em cima do Embiid, ele reconfigurou. Finalmente. E aí acertou
seu único arremesso, somando a metade do segundo a segunda metade do quarto período de prorrogação. E aí um roubo de bola bem importante do Harden. Faltam 2 minutos, ele consegue interceptar esse passe pro Al Horford. Se joga no chão. Esse é o Harden que o pessoal sentia falta de ver nos playoffs. E aí, esse pick and roll com o Embiid e ele comete a falta de ataque. Foi até difícil, eles desafiaram, mas eu achei que já tinha começado a passada quando o Marcus Smart ainda estava se mexendo, mas os juízes revisaram e seguiu a falta de ataque. E o Embiid fez tão devagar que deu tempo do Marcus Smart chegar lá. E quase que esse arremesso do Al Horford... Teria matado o jogo, né? E era isso, era o Sixers pagando pra ver o Al Horford. E olha o Embiid se atrapalhando inteiro, e aí que eu falei, veio um indício de dobra de marcação, ele abriu mão imediatamente para um Harden já de pés parados. Não é a praia dele. Só que aí foi falta do Al Horford no Embiid, na briga pelo rebote. Ele segurou o Embiid, e aí a posse de bola continuou com os Sixers, aí de novo ele atacou o Al Horford, e aí ele conseguiu lances livres. Então... É isso, ele tá em câmera lenta, mas tá tentando ser minimamente agressivo nesse momento. E aí com... Que lindeza que é quando o Celtics troca passes assim, mas o Tatum parou a dinâmica de troca de passes pra dar esse empurrãozinho. Esse aí, se o Celtics ganha esse jogo, o que a gente já falado disso aqui, porque foi falta de ataque, né? Foi falta, mas é o tipo de contato que é pequeno, acontece com frequência, nem todo árbitro dá. E aí aqui a jogada derradeira, Embiid marcado pelo Tatum, quando ele chega aqui embaixo, aí o Jaylen Brown vai pra dobra mesmo, e aí ele acha esse passe um pouquinho torto, o Harden vira o jogo pro Sixers. E achei que o Jaylen Brown até se recuperou bem, né, pra ir lá contestar o arremesso. Não precisa se culpar tanto de ele. Acho que o problema da recuperação dele é que ele se recuperou pra onde o passe foi. E onde o passe foi não foi onde o Harden arremessou. Mas aí não faz falta também, né? Mas ele teve que contestar bem lateralmente, aí o Harden converteu. E essa foi a jogada final, muito parecida com a primeira. O Tatum atacando por esse lado e 4 jogadores do Sixers seguindo. Só que, como o próprio Tatum disse, ele passou tarde demais. Quando a bola chegou no Marcus Smart, já era tarde. E aí não valeu. E é legal ver a torcida, porque eles sabem antes de todo mundo que o arremesso não valeu, porque os árbitros vão revisar. Mas assim que mostrou no telão, todo mundo já percebeu e comemorou. Aê. E aí o próprio Celtics olhou pro telão e voltou pro vestiário. E na Conferência Oeste, mais emoção também, vitória do Phoenix Suns sobre o Denver Nuggets, outra série que vai para 2-2, só que nessa série, por enquanto, sem vitórias do time visitante. Então o jogo ontem em Phoenix e o Suns se safou. E a gente falou, né, jogo passado, Booker acertou 20 de 25 arremessos. Pô, o Suns não está encontrando muitas soluções aí. Talvez eles precisem de outras atuações assim do Booker e do Durant, mas dá, né? Esses caras conseguiram. Booker fez 36 pontos, acertando 14 de 18 arremessos. Mas o que eu achei legal é que ele não precisou fazer 20 de 25. Pode ser só 14 de 18, porque o Landry Shamet acertou umas bolas. Então, 4 bolas de 3 só no quarto período. Já foi um pequeno respiro para ele. O Devin Booker ainda tem que ter um aproveitamento completamente insano. Eu não lembro de ter visto uma série com alguém com aproveitamento tão alto de arremesso. É inacreditável o que ele tá fazendo. Jogo após jogo assim, eu também não lembro. Não, sério, é surreal ver o nível de aproveitamento do Devin Booker, mas não precisou acertar tantos arremessos assim, porque houve um tracinho, um vestígio de resposta do resto do elenco. E é claro, o Kevin Durant pontuando de novo. O Kevin Durant fez 36 pontos também, assim como o Devin Booker. E o mais importante, 12 lances livres, né? 11 de 19 arremessos Durant, morou na meia distância como de costume, 12 assistências para o Booker, 6 para o Durant. Foi o pacote completo de sempre. E o Jokic, 53 pontos, 20 de 30 arremessos. Absurdo, como a gente já tinha dito, o máximo da carreira dele. Eu não lembro de um jogo com 3 jogadores num nível assim tão alto, uma atrás da outra. Tipo, parecia que o terceiro período parecia que ninguém errava. A narração gringa comentou que ninguém ali que estava na transmissão lembrava de uma partida que tenha sido um espetáculo ofensivo dessa proporção num jogo de playoff.
No terceiro período, o Booker fez 17 pontos, acertou os 6 arremessos que tentou. O Jokic fez 18. É um absurdo. É absurdo. Era um depois do outro, um depois do outro. Parecia que os dois eram completamente incapazes de errar. E é claro que defesas poderiam ter sido melhores, poderiam ter tornado o trabalho deles mais difícil, mas não eram arremessos completamente livres. Eram só arremessos que os dois lados não sabem como defender. A minha impressão depois de 4 jogos é que o Suns tem 0 respostas pro Jokic. Não sabe mesmo. 0. Dobra, Ayton, o Jock Landale, o Kevin Durant. O Landale saiu melhor do que o Ayton de novo. O Ayton foi voltar pra partida ontem só nos minutinhos finais do quarto período. Quase todo o quarto ficou o Landale lá. E é engraçado, a gente vê lá o plus-minus, o saldo do jogador em quadra, o Ayton foi menos 13, o Landale foi mais 16. Não foi à toa. Mas não segurou o Jokic também. E do outro lado, que resposta eles têm pro Booker? Nenhuma. Eles não têm nenhuma resposta para meia distância. Eles não sabem o que fazer contra os arremessos de meia distância. E a resposta pro Durant é contestar os arremessos do Durant. É a resposta que todo mundo teve ao longo da carreira inteira do Durant e você torce pra ele errar. Isso, é chegar o mais perto possível. Você não contesta no alto, né? O Durant você contesta na distância do seu corpo ao dele. Aí ele arremessa por cima de você e cai pra trás. Aliás, eu achei que esse talvez tenha sido os 2 principais erros defensivos ontem do Nuggets, que acho que dá pra melhorar. Falta em arremesso. Do Durant, principalmente. Do Durant e alguns do Booker também. O Booker bateu 6 lances livres, mas foi quase tudo em arremesso. Tipo, você tem que. Se o cara não infiltra tanto, e o Booker infiltrou um pouco, eu separei os lances, porque a maioria é tudo de transição. Mas você tá arremessando de meia distância, você só põe a mão. Você não faz falta. É que é compreensível. Lembra que o Suns é o time que cobrou 5 lances livres no começo dessa série, porque não infiltra. Mas se você não tá vendo o adversário infiltrar e ele tá te matando na meia distância, você começa a querer compensar contestando mais essas bolas. Mas tem que contestar a bola de meia distância é falta atrás de falta. Então isso eu achei que o Nuggets errou, ou pode ser melhor pelo menos, e a defesa de transição. Porque a defesa do Nuggets funcionou muito bem nos 2 primeiros jogos, no jogo passado funcionou contra a maioria dos jogadores, tirando o Devin Booker, e eles têm que por essa defesa para funcionar, é o que tá dando certo. E ontem o Suns resolveu correr. Para não ter que enfrentar a defesa de meia quadra do Nuggets. E deu muito certo. Fizeram uma avalanche de pontos ou de contra-ataque ou do que a gente chama de semi-transição, que é quando os jogadores até já voltaram para a defesa, mas ainda não estão posicionados ou os matchups não estão certos. É o contra-ataque, mas é o contra-ataque vindo de rebote, vindo de cesta feita, quando você só acelera a retomada da bola para a quadra, essa semi-transição, o Nuggets também se atrapalha para defender. Foi 20 pontos de contra-ataque da maneira que a NBA registra contra 10 do Nuggets. Eu achei que em alguns casos o Nuggets falhou um pouco a comunicação, alguém demorou um pouco mais para correr e acabou facilitando a vida do Booker. Alguém se colocar o corpo na frente do Booker para ele não ir direto para a bandeja. Eles precisam disso, porque na defesa de meia quadra, em geral, eles estavam bem. Na medida do possível que você pode marcar bem esse Phoenix Suns. É que é desesperador, né? O ataque de meia quadra deles é o Devin Booker acertando bola na sua cara, e o ataque de transição do Suns também é o Devin Booker acelerando o jogo, tentando chegar no garrafão. Ele tá num nível impressionante. E o legal da história do jogo é que ninguém abriu muito, né? O Nuggets chegou a abrir 9 pontos no primeiro tempo, mas durou pouco. O Suns não abriu muito, foi abrir 10 só quando o Landry Shamet fez aquela sequência de bolas de 3. Então era o placar sempre próximo e os dois times acertando arremesso atrás de arremesso. Foi uma experiência assim... Foi místico, né? Místico de acompanhar. Coisa cósmica. Não, ver o Jokic parecer completamente imparável, não errar arremesso, receber a bola dentro do garrafão, marcado pelo Durant, e parecer que ele estava sendo marcado por uma criança de 4 anos de idade, e fazer 53 pontos, e além disso dar 11 assistências, e ver que ele era o hub ofensivo. Às vezes, a quantidade de vezes que o Jamal Murray abriu mão de comandar o ataque, teve que resetar uma jogada porque não conseguiu uma infiltração. Aí coloca a bola na mão do Jokic, e o Jokic cria uma oportunidade pro Jamal Murray pontuar. É inacreditável. É muito impressionante você ter um jogador que, quando tudo dá errado, você coloca a bola na mão dele, e não é só que ele inventa um arremesso pra ele.
Ele inventa arremesso para os outros. Ele cria oportunidades para os outros atletas do time conseguirem bons arremessos, faltando 5, 6 segundos para estourar o cronômetro. Então, olha, foi uma experiência assistir o Devin Booker e o Jokic jogando nesse nível. Foi espetacular. Só que aí, no fim das contas, quem fez a diferença, como você disse, foi o Landry Shamet. O Nuggets continuou a estratégia deles de jogar um segundo corpo, geralmente o próprio Jokic, quando o Devin Booker tenta usar um corta-luz. E nos outros jogos, o Suns estava com dificuldade de girar a bola e achar o arremessador que ficava livre lá do outro lado. O próprio Kevin Durant ontem cometeu 2 turnovers tentando esse passe. Esse passe que atravessa a quadra, que o LeBron James fez tão popular aí na última década. E fora que quando o passe chegava, quem é que estava dando esse arremesso? O Okogie? O Torrey Craig. O Torrey Craig, arremessadores de baixo aproveitamento, que o Nuggets estava bem confortável em deixar eles livres. E ontem o arremesso, o passe ou chegou, ou eles foram de pouco em pouco. O passe foi para alguém mais perto, que rodou até chegar no Shamet. A experiência Miami Heat. E aí o Shamet acertou. Que, aliás, foi o outro diferencial do Suns estatístico em comparação com os outros jogos. 8 pontos do Terrence Ross, 2 bolas de 3, 19 do Shamet, 5 do TJ Warren, 8 do Jock Landale. O banco de reservas marcou muitos pontos, mais do que o dobro dos pontos do banco do Nuggets, por exemplo. Isso, e claro que um dos efeitos disso foram as 13 bolas de 3 pontos, que era uma coisa que o Suns não estava conseguindo alcançar. Precisa do elenco de apoio acertando esses arremessos de 3. 7 dessas bolas de 3 do banco de reservas, 5 do Shamet, 2 do Terrence Ross. Então, com o Durant cavando lances livres, com o Shamet acertando bolas de 3, com o Landale mesmo marcando os 8 pontinhos, começa a ter as coisas que você não tinha nos jogos que o Suns perdeu, né? A ajuda dos jogadores que não são Booker e Durant, as bolas vindo de outros, dos arremessos mais eficientes do basquete hoje. É isso, permitir que o Devin Booker tenha que acertar 14 arremessos em vez de 20 arremessos para vencer um jogo faz bastante diferença. São 6 arremessos a mais que o Booker teria que ter acertado. E o Booker fez 17 pontos no terceiro período e não fez arremesso nenhum no quarto. A maioria das jogadas que ele estava envolvido, ele saiu no começo do quarto, né, que ele cometeu uma falta, ele voltou depois, mas as jogadas que ele estava envolvido, ele acionou outros jogadores. E aí teve as bolas de 3 do Shamet, o Durant atacando a cesta. Então foi interessante para o Suns isso. E por fim, Danilo, o que você achou do Jokic dando um chega pra lá num bilionário? no dono do Suns. Dono do Phoenix Suns. Várias coisas esquisitas aconteceram. Primeiro, um dono agarrar a bola daquele jeito. Foi literalmente a bola é minha e ninguém brinca. Coisa de bilionário querer agarrar a bola e ficar com ele. Por outro lado, eu achei a reação do Jokic não um empurrãozinho, mas correr desesperado na direção do cara para puxar a bola, bem desproporcional. O Jokic queria acelerar o jogo, ele falou depois que ele queria cobrar o mais rápido possível um fundo bola, numa situação que obviamente não permitia isso. Não, o jogador do Suns estava caído no meio da torcida. Exato, não foi adequado, a reação do Jokic foi bem desproporcional, mas se o Jokic puxa a bola e ele é um jogador, e eu sou um bilionário, se eu fosse um bilionário, eu provavelmente não estaria lá no canto, porque eu não acho que ninguém deveria sentar ali. Mas se eu fosse um bilionário, eu solto essa bola. Ele tentar brigar ali num braço de ferro foi só vergonhoso. E aí o Jokic deu um totozinho, né? Eu achei só que o Jokic viveu muito perigosamente. Claro. Porque assim que tem o replay ele faz o totozinho, claro que tem um flop do Matt Tibia, que é o dono do Suns. A cera. Porque, né, tá no sangue aí. Claro. Mas e se aquilo é interpretado de alguma outra forma, então, né? A NBA tem gente especulando, já será que vai ter uma punição, uma suspensão? A NBA não se pronunciou ainda. Eu não acharia absurdo o Jokic ser suspenso por um jogo. A NBA, se você não sabe, tem pânico de contato entre os jogadores e torcedores desde o Malice at the Palace, quando jogadores do Pacers subiram na arquibancada para socar torcedores do Pistons. Inclusive tem um clube do livro em que a gente analisa o documentário sobre isso para os nossos assinantes, assina o Bola Presa, link na descrição do vídeo. Então a NBA tem pavor de que isso aconteça de novo. Ela é bem severa com esse tipo de interação. O torcedor que encostou no braço do Jokic foi mandado embora do ginásio. Exato. Ontem. Então é possível que o Jokic seja até suspenso. Claro que o bilionário tinha que ter soltado essa bola, mas o Jokic foi
esquentadinho, flertou com o perigo. Eu achei Realmente se arriscou demais. um risco desnecessário. E se ele é expulso ontem, o jogo ia acabar na hora. Não, pois é. E, no mínimo, gerou um lance livre de falta técnica pro Suns num jogo que tava bem apertado. Mas que mais bilionários sejam empurrados aí, isso eu não reclamo. Eu só tô preocupado com o Jokic. Que acabe a fileira próxima ali para os jogadores poderem pular em paz atrás de bolas. Se eu fosse Jokic no próximo jogo, eu mergulharia pra salvar uma bola também no colo do bilionário. Isso. A bola tava lá pra ser salva? Não necessariamente. Mas vamos tentar. Mas pula lá. Ah, meu Deus, tô caindo aqui com os meus 150 quilos em cima de você. 300 quilos de massa. É complicado, mas é mais um pequeno drama para uma série que já está muito dramática e emocionante. Bom, eu separei pra gente ver o Suns pontuando no contra-ataque, o Devin Booker pontuando no contra-ataque, as bolas de 3 do Shamet e o turnover final do Jokic, porque o Nuggets teve a chance no fim. 3 pontos atrás, última posse de bola e a jogada não aconteceu. O Jokic deixou a bola escapar. Isso, Foi só isso. Raríssimo, Só isso. raríssimo. Rolou dessa vez. Vamos acompanhar. Aqui pra gente ver um pouco do Suns em velocidade, a TV tá preocupada mostrando o Jokic voltando depois de mais uma das 20 cestas dele no jogo. Booker já tá lá, o Jokic ainda nem tá olhando pra ele. E aí foi uma bola descendente aqui. É legal, o Jokic tinha pego de surpresa. Tipo, ele tá olhando aqui pro Durant, pro Ayton, e de repente o Booker já atacou. Então esse foi de uma cesta feita, o Jokic olhando um pouco pro lado, o Booker já foi rápido. E claro que quando tem a chance vindo de um erro, aí vai de verdade. Ele supera o Caldwell Pope no giro e consegue para a bandeja. Praticamente todas as bandejas do Booker no jogo vieram em velocidade. E essa é uma transição. Veio de rebote. Não é um turnover, não é um desperdício. A defesa do Nuggets já voltou. Mas assim que ele chega, ele ataca, o Jokic ainda não chegou no garrafão e ele consegue a cesta e a falta nesse caso. Então esse eu acho que não entra na conta dos 20 pontos de contra-ataque. Não entra. Mas você se aproveita de um ataque em velocidade e do Nuggets, nesse caso especialmente Jokic, não ainda 100% bem posicionado. E a carinha de psicopatinha que tá o Devin Booker nesses jogos, né? Não, sério. Tipo, vou pegar alguém, vou bater em alguém. Tá completamente obcecado. É. E aí o roubo de bola do Landale... Que pegou o câmera desprevenido. O câmera né? tava tomando a aguinha dele aqui. Falou, diacho, cadê? Achou, e aí o Devin Booker passou por todo mundo. Eu fiquei muito preocupado assistindo isso ao vivo com o emprego do cameraman. Acontece. E a infiltração do Jamal Murray não deu certo. O Ayton demora um pouco para achar o Booker, mas assim que acha, ele passa pelo Jokic. E claro que o Booker sendo Booker... Ele para assim que tem qualquer tipo de adversidade, ele trava os pés, né? Até contra-ataque e arremesso de meia distância. É. Mas como ele não erra, eu não vou falar mais nada. E aí aconteceu de novo, dessa vez o Durant que pega, ele já acha o Booker, já ataca e, bom, vou ficar por aqui mesmo. É muito legal, né? Acho que ele tem fobia do semicírculo embaixo da cesta. Vai que eu trombo em alguém, me machuco, sei lá. E aqui no segundo tempo, briga pelo rebote, o passe lá na frente pro Okogie. Passe de Kevin Love. E aí a enterrada do Booker. São muitos pontos do Booker sem precisar enfrentar a defesa do Nuggets. Uhum. É um bônus que eu acho que o Nuggets não pode se dar o luxo numa série tão disputada. Mais uma, eu acho legal o Booker. Assim que o Durant pega o rebote, ele já aponta e fala, vai. O Booker começa a correr, recebe a bola. Ele dá uma hesitadinha. E fala... É meia distância, mas é uma meia distância diferente. Os outros arremessos dele foram todos meia distância convencional. Esses são um pouco mais exóticos. Esse ele podia ter voltado a bola pro Durant, que tava livre. Podia. Mas é tentador demais. Quando você não erra, deve ser difícil passar a bola, né? Você é incapaz de errar um arremesso. Depois de 15 de 20, depois 14 de 18, por que você passaria a bola? E esse é o jeito que os Nuggets têm marcado o Booker. Então ele ataca geralmente gosta de ir pro lado direito, né? O Jokic acompanha. O Ayton fica um pouco livre, mas o marcador do Shamet, que tá lá na zona morta do outro lado, que é o Michael Porter, coloca o corpo aqui. Isso, até o Jokic voltar pro garrafão. Quando o Jokic voltar, aí o Porter se recupera lá na zona morta. Então, dá pra dar um passe direto pra lá? O LeBron daria. Isso. É o que eu tenho a dizer. O Booker, não. O Durant, quando tentou, errou. Então ele deu passe pro Durant, e o Durant não deu passe pro Shamet imediatamente. A defesa estava recuperada. Só que aí o Durant atacou.
e aí veio a ajuda do Michael Porter, e aí sobrou o Shamet, e aí começou o show. Então a ideia defensiva do Nuggets é a mesma. É que a bola dessa vez chegou, e dessa vez ele acertou, né? Convenhamos, nos outros jogos ninguém estava acertando nenhuma bola de 3%. Pois é. Faz toda a diferença. Mas a gente já comentou, às vezes o melhor ajuste é acertar. E teve até essa. Não aconteceu nada, o Shamet falou, vou eu mesmo. E foi. E no quarto período, importante. E agora, sem o Booker em quadra, o Kevin Durant atacando o Jeff Green. E aí o Jokic sobe para contestar ele. E aí o Jamal Murray deixa o Shamet livre para fazer a cobertura no Landale. E como não é exatamente no lado oposto, é mais ali perto da cabeça do garrafão, é um passe mais fácil. Aí o Durant dá conta. E agora, de novo, agora é a mesma jogada e dessa vez o passe foi direto. E é um passe difícil. Tinha que ser direto, porque estava no fim dos 24 segundos. Diferença em 6. E o Jokic fica bem frustrado, porque eu acho que nem a função dele ter que fazer isso aí, né? E aí teve mais uma, Durant acha o Booker, e essa vai a lá Miami Heat, rodando a partir da dobra no Durant. Um passe, outro passe, e aqui o Jokic tem que decidir muito cedo se ele vai cobrir o Shamet ou não. Ele não corre. Ele não vai. O Aaron Gordon corre, mas também se o Aaron Gordon vai, tem que começar a correr agora. Isso, mas é que aí o Aaron Gordon tinha que ter decidido isso muito antes. A função não pode ser do Jokic. Na jogada anterior devia ser o Jamal Murray, nessa deveria ser o Aaron Gordon. E essa é a posse de bola final que a gente citou. Precisa de 3 pontos, faltando 36 segundos. Daria até para fazer uma cesta rápida, defender e tentar de novo. Não precisava ser uma bola de 3. No fim das contas, não foi nada. O jogo de dupla mais mortal da NBA e a bola escapou da mão do Jokic, atacando o Shamet. E foi o Jamal Murray de novo resetando a jogada pro Jokic. O Jokic pegou em movimento e a bola só escapuliu. Eles tinham conseguido a troca já, então já era o Ayton marcando o Murray e o Shamet marcando o Jokic. Os dois nesse lado da quadra, só eles jogando duplinha. E a bola escapou. E aí foi bola presa, bola ao alto. E na bola ao alto, o Ayton deu uma segurada no ombro do Jokic até. Ele reclamou bastante. Mas nada marcado. Maldição bola presa KTO. Ontem não vencemos. Não, foi inclusive o exato oposto disso. A gente errou cada uma das palavras que pronunciamos nesse momento da aposta. Mas porém, os 2 jogos foram decididos nos segundos finais. O Celtics podia muito bem ter vencido a partida, o Nuggets também. Então, não foi de todo mal, ele só perdeu dinheiro. Isso, bom. Séries muito disputadas assim, apostas são um tiro no escuro. A gente vai aí com o que a KTO acha que é favorito, a gente analisa se faz sentido. No fundo, a gente tava querendo, às vezes, apostar numa zebrinha, ficar mais arriscado. Só quero dizer que a gente recebeu aqui de um amigo telespectador a aposta que ele fez na rodada de ontem e ele tá rico. Não vou nem falar o nome dele, não sei se ele me autoriza, porque agora ele é uma pessoa riquíssima. Ele apostou R$50, Danilo, na rodada de ontem. Legal. Ganhou R$10.800. Conta pra gente, o que ele fez pra isso ser possível? Você vai lá no jogo da KTO, você tem uma opção criar aposta. Você escolhe várias coisas da mesma partida, elas vão se somando como se fosse uma múltipla, mas dentro do mesmo jogo. E ele pegou o jogo dos Sixers e Celtics e criou uma aposta que era o Smart mais de 12 pontos, Harden mais de 8 assistências, Brogdon mais de 14 pontos, Embiid mais de 28 pontos. Ok, isso era uma aposta só e pagava quanto? 12. Pra cada real, devolvia 12. Isso. E aí ele criou uma aposta para Suns e Nuggets, que era Booker mais de 31 pontos, Booker mais de 7 assistências, Jokic mais de 8 assistências, Murray mais de 23 pontos e Jokic mais de 26 pontos. Ok, quanto pagava essa aposta? 18. 18. Para cada real, devolvia 18. E aí ele fez uma dupla com as duas. Então juntou as duas. Juntou as duas. Tudo isso tinha que acontecer para ele ganhar. E ele botou R$50 e ganhou 10.800. Caramba! E aí eu só respondi ele, meu Deus, você está rico? Ele falou, eu não, mas meus credores estão. Tá aí, fomentando a indústria. Então... Fazendo dinheiro girar. É possível. A gente aposta coisa simples por R$3, a gente não vai ganhar 10 mil. Não. Mas quando a gente erra tudo igual rodada passada, pelo menos a gente dorme tranquilo. Olha, mas deu uma coceirinha aí. Muito impressionante ver alguém conseguindo. Bom, para a rodada de hoje, Heat Knicks, Heat favorito, segundo a KTO, paga 1,57.
Ok. contra 2,50 do Knicks. Depois dos últimos jogos fica difícil apostar no Knicks, né? Mas a gente também falou disso sobre os Sixers. E o Sixers quase deu razão, né? Eles mostraram todos os motivos porque era difícil apostar neles. Foi por pouco. O Harden joga no Knicks? Então. Mas o Brunson joga. O Brunson Ele joga. é quase o Outra Harden. canhotinha marota. Isso, ele é um Harden mais fraquinho. E o Lakers é favorito dessa vez contra o Warriors, finalmente. Paga 1,71 contra 2,20 do Warriors, mas é o Warriors com as costas contra a parede, né? Eles costumam responder muito bem. Na série contra o Kings, todas as vezes que era ganha ou vai azedar feio, foram os melhores jogos do Warriors. O jogo 6 não, mas o jogo 6 era pra fechar, não era Isso, pra não. ser eliminado. Perfeito. Mas quando tava 0-2, que o Kings abriu 2-0, eles conseguiram empatar em casa, ganharam o jogo 5 lá em Sacramento, depois do jogo 7. E foram os melhores jogos do Curry, né? Bom, eu aposto no Heat, eu perdi minha fé no Knicks. Perfeito. Aí no outro eu não quero apostar porque envolve o Lakers, aí eu fico emocionado, e vai que eu aposto no Lakers e o Lakers perde, aí eu nunca mais vou me perdoar. Não, eu acho que vai dar o Warriors com as costas contra a parede. Difícil. E aí, quanto dá essa fezinha? 10 mil? 10. A gente aposta R$3 e ganha R$10, não 10 mil. Tá bom. Mas se a gente apostar 3 mil... Claro. Não farei Não, isso. Não acontecerá. Imagina. Apostar 3 mil pro Lakers perder. Estão louco. É isso, gente. Amanhã a gente volta para ver o que aconteceu com o nosso Lakers. Não sei se vocês estão comigo. E, claro, na série Heat e Knicks. Isso. E aí, deixa seus comentários aí do que você tá almoçando, porque esse resumo da rodada KTO tá com você aí todo almoço, sempre que tem jogo nos playoffs, a gente aparece aqui no dia seguinte para fazer esses comentários. E para ajudar, claro, nossas análises a chegar em mais gente, por favor, deixa o like, siga o canal, aperta o sininho, toda essa etiqueta que faz com que a gente possa alcançar um público maior. É isso, até amanhã. Tchau! Tchau, tchau!